Se você precisa encantar teu cliente, vender a tua ideia de projeto e como consequência disso agregar mais valor ao teu trabalho, uma das formas que você pode estar fazendo isso é fazendo as renderizações do teu projeto. Porém, não é qualquer tipo de render. Muitas das vezes tem que ser um render realista, mas inquestionavelmente tem que ser um render de qualidade. E aí, arquiteto, beleza? Eu me chamo Lucas e nesse canal eu ajudo você a encantar teu cliente criando um render incrível do teu projeto. Porém, para que você possa encantar o cliente criando um render incrível, não basta apenas você dominar as configurações de iluminação, materiais, enquadramento ou composição. Isso é apenas uma fração do que você precisa saber. Eu costumo dizer que 50% do caminho andado para fazer um render realista de qualidade é você caprichar na modelagem. Por isso, eu vou compartilhar com você o fluxo de trabalho que eu utilizo no meu dia a dia de projeto, fazendo a modelagem então de um projeto do zero, utilizando o ArchiCAD. Esse daqui não é um curso de ArchiCAD, mas eu vou compartilhar com você o que eu faço então para fazer toda a parte da modelagem, documentação, extração de informações do meu modelo lá no ArchiCAD, aí depois como consequência disso fazer uma renderização no Twinmotion. Lucas, mas eu não uso o ArchiCAD. Não tem problema. O conceito que eu vou estar abordando aqui, você pode estar aplicando aí no teu fluxo de trabalho. Seja você trabalhando com Revit, com Blender, com SketchUp ou qualquer outro software. O importante aqui é que você entenda o conceito por detrás disso. Só que antes de começar esse exercício, já se inscreva aqui no canal para você não perder nenhuma aula dessa playlist. E também encaminha para aqueles teus amigos e colegas que precisam saber dessas sacadas que eu vou estar abordando aqui durante essa sequência de aulas. Então, dando sequência nessa aula eu quero mostrar para você como você pode começar a fazer a modelagem do projeto. Mas antes é importante que você vai lá e salve o seu projeto, para que você não perca tudo que você já fez. Então, nesse caso, vem aqui em Arquivo, Salvar. Como eu já fiz o salvamento do seu projeto a primeira vez, ele apenas salvou. Mas caso você estivesse salvando ele pela primeira vez, ele ia perguntar o caminho e o nome para você estar salvando esse projeto. Só lembrando que esse arquivo aqui é o mesmo arquivo que você já recebeu anteriormente lá nas nossas aulas para começar a estudar o Twinmotion, beleza? Então vou dar um cancelar aqui. Uma coisa que é importante que você saiba. Nessa vista aqui, eu estou utilizando a vista onde eu vou estar construindo o projeto. Como que eu sei isso? Qual que é a diferença dessa vista de construção do projeto para aquela vista que eu usei para fazer como base? Se eu vir aqui no meu arquivo de base, você pode perceber que ele está aberto na janelinha aqui na parte de cima. Toda essa visualização do meu projeto, ela está com as paredes pretas, porque isso daqui, deixa eu selecionar, é uma imagem. Então, se eu for vir aqui na nossa aba de mapa de projetos, base do térreo, é essa tela que eu estou vendo, e 2 cliques aqui no subsolo, vai ser essa daqui. Até depois eu tenho que botar na escala para começar a fazer toda a remodelagem. Então, 2 cliques aqui na parte da base do térreo e eu vou ter acesso a essa imagem. Se eu rolar a minha barra um pouquinho aqui para cima, no piso, eu vou entrar aqui no piso do térreo, eu vou estar vendo aquela mesma imagem, porém em um tom de laranja. Esse tom de laranja significa que eu estou utilizando o rastreamento e referência. Então, como você pode perceber, deixa eu desabilitar. Se eu desabilitar o rastreamento e referência, aqui minha tela fica totalmente branca. Quando eu habilito o rastreamento e referência usando o meu arquivo de base do térreo, ele fica com essas configurações em tons de laranja, somente para que eu saiba que existe alguma coisa que está sendo rastreada e servindo como referência. Eu posso, obviamente, estar trocando todas essas configurações aqui do rastreamento e referência. Então, posso vir, por exemplo, clicar aqui em referência e fazer a troca dessa cor. Então, agora, em vez da referência ficar em laranja, posso deixar em vermelho. E por aí vai. Eu vou estar deixando vermelho porque é uma cor que eu gosto de estar visualizando. Eu também posso vir aqui e diminuir um pouco a opacidade, ou ainda aumentar a opacidade dos elementos que eu estou construindo na minha planta. Mas enfim, eu vou diminuir um pouquinho essa opacidade, deixar próximo ao meio, como se fosse um 50%. E agora eu vou começar a fazer a construção das nossas paredes, piso e laje e todos esses elementos que são construtivos que vai dar início ao nosso projeto. Então eu vou começar construindo a nossa laje. Para fazer essa construção da laje, eu tenho aqui a ferramenta de laje. Eu dou um clique sobre ela e eu habilitei essa ferramenta. Mais uma vez, apenas para lembrar, esse daqui não é um curso que vai te ensinar do zero como que você usa o ArchiCAD, todas as ferramentas e propriedades. Mesmo que fosse um curso básico, eu teria que abordar muita coisa antes até chegar nesse momento de modelagem. A intenção aqui é apenas mostrar para você como que eu faço a modelagem e o que você deve pensar no momento da tua modelagem para construir o teu modelo, para que seu modelo, ao exportado para o Twinmotion, você consiga obter um resultado com muito mais qualidade e um resultado muito mais realista através de uma boa modelagem. Mas então, com a ferramenta de laje, Ctrl T para que eu entre nas definições, vou entrar aqui nos favoritos, vou estar utilizando essa laje de concreto genérica de repente, dou um aplicar, vou estar utilizando uma espessura de 20 e vou dar um OK.
Então essa laje, eu vou fazer a primeira construção, a minha laje do térreo. Então vamos dizer que essa laje do térreo, eu quero pegar somente na parte de dentro do meu projeto, porque eu posso perceber aqui que a parte de fora, provavelmente ele vai estar em outro nível. Então vou estar selecionando a minha laje antes do teclar no L, para que eu chame as minhas linhas de referência, porque assim eu posso começar a construir minha laje e ter um controle maior, porque assim eu consigo vincular a minha laje a essas linhas de referência, não que elas vão ficar vinculadas ao ponto que eu apagar essa linha, ela vai apagar a laje, mas para modelagem ela vai me ajudar aí bastante. Então vou começar fazendo assim, eu clico nesse método de estar utilizando como método retangular e vou arrastar mais ou menos até aqui. Então aqui eu fiz a construção da minha laje. Se eu apertar no F5, eu tenho uma vista 3D e essa daqui é a minha laje. Então, diferente do modelo CAD, por exemplo, onde você precisa estar fazendo a construção do teu modelo, do teu projeto por linhas, aqui você vai estar literalmente construindo um projeto no 3D. Então, essa laje que eu desenhei em planta é a mesma laje que faz parte do 3D e também é a mesma laje que vai fazer parte aqui da minha elevação. Mas à medida que o projeto for se desenvolvendo, você vai entender melhor. A princípio eu vou deixar essa laje assim mesmo. Eu vou diminuir um pouco essa opacidade do meu modelo. Eu vou estar aumentando mais ou menos até aqui da minha vista debaixo da minha vista de referência. Eu vou começar fazendo a construção das paredes. Então para isso eu vou pegar uma parede, Ctrl T para entrar nas definições. Vou pegar alguma parede favorita, por exemplo essa daqui que já tem uma parede construída. Vou dar um aplicar para que eu esteja selecionando ela. E eu quero utilizar mais ou menos com 20 centímetros. A princípio eu vou deixar com 20 centímetros. E essa daqui vai ser uma parede que eu vou estar utilizando função da estrutura e a posição vai ser uma parede exterior. Ela vai estar vinculada com o meu piso térreo até o meu piso de cobertura. E agora aqui eu vou deixar em 0 porque eu não quero que ele dê um deslocamento de menos 1,70 em relação ao piso da cobertura. E vou dar um OK. A princípio eu vou construir essa parede daqui até aqui, teclo no C para que eu mude a orientação dela. E mais um clique para finalizar. Então essa parede aqui ela é um pouco mais grossa, ela deve ter mais ou menos 48, então vou selecionar ela e vou deixar ela com 50 centímetros. Então teclo no Alt, copio essas propriedades e vou fazer agora essa parede. Eu vou estar alinhando pela face externa, então vou teclar no C, venho aqui e mudo o método para uma parede desencadeia. Então eu vejo o traçado da parede que ela fez, então essas paredes aqui provavelmente, assim como já mostra no desenho, ela tem uma largura menor, não é de 50, de repente de 20 centímetros. De 20 parece que ela se encaixa um pouco mais, só que eu utilizei a linha de referência para o lado errado. Deixa eu teclar no L. Então você pode perceber que essa daqui está certa, essa está certa, essa aqui também, porém essa daqui, essa linha azul, está mais na parte de dentro. Então vou selecionar ela, Ctrl D, vou arrastar ela 30 centímetros para dentro e essa aqui 30 para dentro, mais ou menos até aqui, melhor. Ctrl D, vou arrastar essa parede para cá e essa para cá. Agora me parece que as paredes já ficaram um pouco mais alinhadas, já me agrada um pouco mais esse tipo de visualização. Vou estar construindo essa outra parede, então vou copiar os parâmetros dessa, vou habilitar as linhas. E essa parede, eu vou pegar ela daqui até aqui e vou colocar um comprimento de 30 metros e 45 centímetros. Botão direito e OK. E agora eu fiz essa parede. Então aqui provavelmente passa mais uma parede, que eu sei que aqui é uma porta. Deixa eu diminuir aqui a opacidade. Então para que eu vincule uma porta aqui no ArchiCAD, eu preciso de um elemento hospedeiro. E um elemento hospedeiro de uma porta ou uma janela ou uma abertura, obrigatoriamente precisa ser uma parede. Então aqui também vou passar uma parede mais para frente, não agora. Deixa eu voltar aqui a opacidade. Vou selecionar ainda essas mesmas paredes aqui, porém eu vou deixar ela com 10 centímetros de espessura e vou estar construindo elas mais ou menos aqui. Se eu finalizar essa parede, ele vai terminar aqui. Então eu vou dar um backspace e 2 cliques. Se eu for ver lá no nosso modelo 3D, é assim que está ficando a construção. Então, como eu estou construindo as minhas paredes lá em planta, eu já tenho essa representação dessas paredes aqui em planta baixa.
Deixa eu desabilitar aqui. Já tenho essa representação das paredes em planta baixa. Também já tenho nas elevações. E também já estou construindo atrelado ao 3D. Então, caso eu faça qualquer modificação, por exemplo, deletar essa parede do meu 3D, eu acabei deletando ela aqui também da minha planta vista 2D. Mas enfim, vamos dar continuidade. Deixa eu habilitar o rastreamento de referência. Estar selecionando essas paredes. Ctrl T. Eu vim aqui em definição, vou botar como é parede interior. Essa parede eu vou aumentar a espessura, então ela está com 10 e de repente eu jogo 30. Então está com mais, com 40. 40 centímetros é o que ela encaixa para ficar aqui. Essa daqui eu também preciso aumentar, de repente 30. Também é de 40, o que eu posso ver por essa visualização aqui. Então essa de 40 e essas outras aqui provavelmente é de 10 centímetros. Essa daqui está com 10, 20. Posso deixar 30. Então vou deixar essas aqui com 30 também, que eu acho que faz mais sentido deixar todas elas com 30, para que assim fique com a mesma espessura. Vou pegar a laje e ao invés de construir ela no térreo, eu vou construir na cobertura. E assim eu clico e arrasto até aqui, dou um continuar. E agora se eu for lá no meu 3D, você percebe que eu já fiz a minha cobertura. Então já está tomando forma o nosso projeto. Essa parte aqui do meu projeto vai ser essa parte aqui de referência. Deixa eu mostrar novamente. É mais ou menos essa vista. Então deixa eu voltar lá para o ArchiCAD. Eu já tenho aqui a parte de baixo da laje, todo esse paredão e essa parede do fundo, e ainda falta eu fazer essa parte da laje aqui fora, que é mais ou menos essa imagem aqui. Deixa eu pegar uma outra mais afastada. Essa parte aqui seria esse outro lado da minha vista. Deixa eu voltar lá para o ArchiCAD. Seria essa parte. Como nesse meu template aqui eu não tenho os materiais ainda configurado, em primeiro momento eu vou fazer toda a construção mais genérica. E lá, à medida que o nosso projeto for se desenvolvendo, eu vou trocando os materiais. Por exemplo, nessa parede aqui, eu poderia já estar utilizando essa parede de pedra. Então deixa eu voltar aqui na referência. Aqui eu tenho essa parede de pedra que eu posso já estar utilizando esse material. Até eu vou fazer isso agora. Então selecionei essa parede, deixa eu ver até onde ela vai, até a parte de dentro. Então selecionei essa parede. Eu posso primeiro trocar o material dela, eu não quero mais um material genérico, vou estar de repente usando material natural pedra estrutural. E agora eu venho aqui e troco o acabamento dela. Então eu não quero que seja agora uma pintura branco polido, mas eu quero que seja, por exemplo, um material de Cantária 1, ou de repente é 3, 3 não, 2. No princípio eu vou deixar 2. Se eu for ver lá na minha imagem, eu tenho aqui essa parede de pedra. E por que além de trocar um material, eu utilizando esse material de pedra, eu também troquei o elemento construtivo. Deixa eu voltar aqui para o ArchiCAD. Vou entrar aqui em planta, desabilitar o rastreamento de referência. A princípio parece que não aconteceu nada. O porquê? Porque eu estou construindo meu projeto aqui no térreo e quando eu entro aqui nessa segunda opção de mapa de vistas, dou 2 cliques, eu tenho aqui a opção de visualização em estudo preliminar, projeto legal, projeto executivo. Então esse tipo de visualização, que é o que está vendo agora, é o estudo preliminar. Eu fiz uma configuração de filtro para que eu queria representar as paredes desse modo. Então se eu for ver essa mesma planta, só que não no meu estudo preliminar, se eu for ver essa mesma planta aqui na minha planta de projeto legal, 2 cliques, você percebe que agora tem uma outra representação para essa parede. É a mesma coisa que eu selecionasse essa parede genérica e viesse aqui e trocasse, por exemplo, o tipo da parede. Ao invés de uma parede básica, uma parede composta. Então essa parede composta, eu poderia escolher entre os diferentes tipos de parede e composições que eu tenho salvo aqui no meu template. Mas como a princípio eu não me importo muito com esse método construtivo, se fosse um projeto a nível de estudo preliminar que nós estivéssemos desenvolvendo no escritório, provavelmente nós começaríamos a estudar esse projeto com as paredes básicas e depois, à medida que o projeto for evoluindo, nós faríamos as substituições desses materiais e dessas componentes de parede por uma parede que seja aquela que tem a ver com o método construtivo que nós vamos estar utilizando. Mas aqui, como é o caso, vou estar utilizando tudo como parede básica. Esse daqui eu fiz apenas para exemplificar, para que você entenda o poder do ArchiCAD na tua modelagem e principalmente na documentação e extração de informações. Até deixa eu voltar aqui então para uma parede genérica. Porém, mesmo que eu tenha trocado aqui o material dela, o acabamento eu deixei o mesmo. Então essa parede
e essa aqui também. Então vou selecionar ela, abrir as opções de sobreposição da superfície e vou estar habilitando elas para estar utilizando esse material. E assim eu começo a dar forma ao nosso projeto. Então, ainda dando continuidade, deixa eu novamente entrar na minha planta baixa do térreo, mas com minha vista de representação gráfica utilizando o estudo preliminar. Vou habilitar novamente aqui a base da planta do térreo e vou terminar de fazer toda essa modelagem. E assim que eu terminar, eu volto aqui com você. Agora, voltando aqui com toda a modelagem pronta, então agora você pode perceber que a planta está um pouquinho diferente, porque eu acabei fazendo a modelagem do restante da planta. Então fiz aqui a modelagem do térreo, fazendo aqui com a própria parede esse contorno onde que vai ser a divisão da mureta de divisão entre o nível da rua e também o nível do térreo. Olhando aqui na parte do subsolo, também fiz a modelagem da parte de baixo, então tem aqui, eu usei a ferramenta de laje para fazer a configuração e a criação desse material, que seria o nosso piso, também as paredes. Então vou botar aqui no 3D. E aqui você pode ver feito já a modelagem de todo o nosso projeto utilizando a ferramenta parede e a ferramenta laje. Então com a ferramenta laje eu fiz a modelagem desse plano, que na verdade é uma laje aplicada um material de água, e também fiz a modelagem do forro, que nada mais é do que modelando com a ferramenta laje. Você pode perceber aqui, né, pelo diálogo das definições, é uma ferramenta laje, porém eu classifiquei como forro e coloquei no vegetal de forro, porém eu modelei mesmo com uma ferramenta de laje. Então aqui está nosso projeto já modelado, utilizando a ferramenta parede e a ferramenta laje. E aqui, onde eu fiz a modelagem dessas calçadas, eu fiz o seguinte: diferente dessa parede, por exemplo, que quando eu clico nela, eu estou dizendo que eu estou vinculando a base da minha parede no nível térreo e a parte superior no nível cobertura. Essa parede aqui, eu apenas vinculei ela no nível térreo, dei um deslocamento de menos 20, e essa parte de cima eu desvinculei. Então, antes estava em cobertura, deixa eu entrar aqui nas definições e mostrar para você como que estava, deixar em 0. Então ela estava atrelada à cobertura. O que acontece quando ela fica atrelada à cobertura? Deixa eu dar um Ctrl 7. Então aqui na cobertura eu vou deixar a elevação, por exemplo, 500, só para forçar bem e você ver o que vai acontecer. Então você viu que quando eu utilizei a elevação de 500, tanto a minha laje quanto aquelas paredes que estavam atreladas àquela elevação acabaram subindo. Então essa parede aqui, por exemplo, se eu deixar ela não vinculada, aqui eu posso controlar qual que vai ser a altura dela conforme eu achar melhor. Então deixa eu voltar aqui para 76, que ela vai ficar dessa altura junto com o restante da mureta. Ctrl 7 e a minha cobertura eu vou deixar numa elevação de 1,70 m, que é aquela elevação que eu já havia deixado configurada. Até deixa eu entrar aqui na minha elevação da frente, por exemplo. Então, olhando o meu projeto aqui pela parte da frente, é essa daqui a visualização que eu vou ter. Olhando da parte da direita, essa daqui vai ser a minha visualização. Essa parte da direita é como se eu estivesse visualizando exatamente nessa vista. Então é isso aqui que eu vou estar vendo, a elevação da direita. E essa aqui é a vantagem de você trabalhar em um software BIM, porque toda e qualquer alteração que eu for fazer no meu projeto, seja numa vista 2D de planta ou ainda numa vista 2D de elevação como essa, por exemplo, ela acaba afetando todo o meu modelo. Então aqui você pode perceber que eu fiz toda a modelagem. Tudo que diz respeito à parte do nível do térreo está no nível térreo. O que diz respeito à parte do subsolo, aquela rua que eu havia configurado o nível rua, eu também já fiz a configuração aqui da construção desse muro no nível rua e a nossa cobertura. Então voltando para o 3D, é essa daqui a modelagem que nós vamos ter. E na próxima aula, para darmos sequência, eu vou fazer a modelagem de toda a parte das superfícies topográficas aqui do nosso projeto. Então se eu for voltar aqui na nossa planta do térreo, vou estar habilitando o rastreamento e referência. Deixa eu deixar bem de levezinho aqui a cor do nosso pavimento. Eu até vou fazer o seguinte, vou deixar aqui como cor original, porque assim eu consigo ver todo esse entorno que eu tenho no projeto. E é na nossa próxima aula que eu vou fazer a modelagem da superfície topográfica através da ferramenta malha. Abraços e até lá!